Policiais federais se uniram à Receita Federal para localizar aqui em Londrina pessoas que são tidas e havidas como sendo trambiqueiras de plantão. Pessoas que vão para o Paraguai e às vezes nem vão, né? Mandam as suas mulas, as pessoas que vão buscar os objetos para eles, de carros, de caminhões, enfim, uma série de coisas. Vira e mexe a gente está vendo apreensões que são realizadas, inclusive dentro de ônibus também, de linhas normais, que vêm de Foz do Iguaçu, que vêm de Guaíra, que vêm de outros locais para cá. E a Polícia Federal começou a fazer investigações depois de apontamentos feitos pela Receita e também pelo Banco Central, de que aqui em Londrina tinham dois caras que estavam movimentando em torno de 2 bilhões de reais. Dinheiro para mais de quilo, né, amigo? Dinheiro para mais de metro, né? Um detalhe, um dos caras nunca na vida teve a carteira de trabalho assinada. O peão nunca trabalhou na vida. Como é que ele tem uma movimentação dessas de dinheiro, hein? Os policiais começaram a fazer investigações e descobriram que uma das fontes de venda desses caras era o camelódromo aqui em Londrina. Ah, então todo camelódromo é trambique, todo... Não. Parou. 13 lojas foram visitadas no camelódromo. Tem, não sei, quase 400 lojas lá. 13 dessas lojas estavam no foco da Polícia Federal, no foco da Receita Federal. Por quê? Porque eram também lojas utilizadas por esses indivíduos para poder fazer os trambiques deles e para poder vender. Essas imagens que você está vendo aí, ó, foram gravadas dentro lá do camelódromo e nos chegaram agora há pouco para que a gente pudesse mostrar para você. Algumas lojas, os policiais limparam, outras aí, ó, estão fechadinhas, tranquilinhas. Ó outra, ó essa aí. Ixi, essa daí pegaram quase todas. Nessa aí tiveram que meter o pé na porta para poder entrar, para poder pegar. Carrões foram apreendidos com estes indivíduos, viu? Carrões de luxo foram localizados e apreendidos com esses infelizes. Mansões localizadas em condomínios residenciais aqui em Londrina e também apartamentos de luxo localizados na Gleba Palhano. Foram invadidos pelos policiais. Os policiais chegaram picando o pé na porta e foram entrando. Quando os caras não queriam deixar, não queriam abrir, eles abriam, viu? De um jeito ou de outro eles abriam. Os contrabandistas eram 2 para serem localizados. Um está vazado, o outro foi recolhido à delegacia de polícia. Foi preso, sim senhor. A Polícia Federal teve que trazer policiais de diversas outras sedes para Londrina para poder fazer a localização desses materiais todos. Aquilo que foi apreendido no camelódromo, o que tiver nota... Vai ser pouca coisa que eles vão devolver então. O que tiver nota vai ser devolvido. O que não tiver nota, o que não for recolhido imposto, esquece, perde-se absolutamente tudo. O que a polícia está investigando também é se esses caras não estão envolvidos ainda com tráfico de drogas ou outros crimes adjacentes, né? O doutor Vinícius de Farias, delegado da Polícia Federal, Vinícius Faria, ele me deu uma entrevista, teve lá entrevista coletiva e tudo, né? Eu fui, né? Ele falou, doutor, eu não gosto de fazer entrevista coletiva. Entrevista coletiva parece coisa de repórter preguiçoso, né? Você fica lá só com o bração, lá e o povo fazendo pergunta. Depois você chupa as perguntas dos caras. Eu não gosto disso, eu não gosto. Aí o delegado falou, não, vamos lá, Camargo, vamos lá, eu atendo você. Você sabe o que é chupar a entrevista dos outros? É você tirar a pergunta do cara. Eu faço uma pergunta lá, doutor, como é que foi isso? Aí o delegado me responde, o bonitão vai lá, na edição, ele corta essa pergunta e coloca a voz dele. Como se ele tivesse feito a pergunta. Eu não gosto de entrevista coletiva, não gosto. Eu prefiro, às vezes, perder uma entrevista do que fazer uma entrevista coletiva. O delegado falou, não, eu falo com você, vamos ali na minha sala. Nós fomos lá na sala dele e ele explicou direitinho como é que a coisa estava acontecendo. Uma operação foi desenvolvida por policiais federais em conjunto com a Receita para tentar localizar elementos que são componentes de uma quadrilha. A base desses elementos era Londrina.
Isso mesmo, Camargo. Eles estavam sediados aqui em Londrina, os principais líderes desse grupo criminoso, e daqui eles mobilizaram toda uma rede de apoio para desenvolver esses crimes de importação ilegal de eletrônicos e de lavagem de dinheiro. Os senhores verificaram que eles estavam movimentando muito dinheiro, né? Bastante dinheiro, chamou inclusive a atenção, né? A origem da investigação foi justamente por causa disso. O COAF identificou uma movimentação de valor muito elevada aqui na nossa região, com indicativo de lavagem de dinheiro. Entre 2019 e 2021, o que a gente verificou é que o fluxo de valores que passou pelas principais contas dos investigados, entrada e saída de recursos, atingiu quase 1 bilhão e 800 milhões de reais. Uau, quase 2 bilhões de reais? Quase 2 bilhões de reais. E é só com importado, doutor? Então, na verdade, agora é isso que a gente vai descobrir, né? Quais outros crimes estavam relacionados a esse grupo. Até agora a gente sabe que eles cometiam descaminho, trazendo eletrônicos ilegalmente para o Brasil, sabe que eles cometiam contrabando, trazendo, por exemplo, cigarros eletrônicos para o Brasil, que é um produto que não pode ser comercializado aqui, e também utilizavam entre si essas contas para movimentar recursos, um ajudando o outro. Então a gente vai verificar se esses recursos também têm outras origens, além desse contrabando e descaminho. Os senhores estiveram em lojas no camelódromo, mas também foram para mansões em determinados bairros chiques aqui do Londrina. Sim, na verdade, dos 56 mandados de busca que foram cumpridos hoje no Paraná, em São Paulo e no Ceará, 13 estavam relacionados ao camelódromo. O resto foram todos mandados em outros endereços residenciais, escritórios de contabilidade, outros tipos de locais que também guardavam relação com esses crimes. Mandados de prisões também foram expedidos? Foram expedidos 2 mandados de prisão, os 2 aqui para a cidade de Londrina. Um foi cumprido, o outro ainda não foi cumprido. Nós estamos diligenciando no sentido de localizar esse foragido aí. Quer dizer que a cabeça do grupo era aqui? A cabeça do grupo era aqui. E os senhores continuam fazendo essas diligências, doutor? Agora a gente vai continuar com a investigação. Agora nós vamos analisar todo o material que foi apreendido hoje, documentos, anotações, celulares, computadores, para a gente poder determinar a extensão desse esquema criminoso e identificar eventuais outros participantes. Os senhores conseguiram apreender dinheiro, imóveis, objetos? O que os senhores já conseguiram restituir para o governo? Foi apreendido algum valor, mas eu ainda não tenho, porque as diligências ainda estão acontecendo, eu ainda não tenho essa informação do montante. Foram apreendidos também vários veículos de valores elevados. E até Jaguar teve apreensão? Teve veículos de luxo, como um Jaguar e um Camaro, e mesmo além do Jaguar e do Camaro, também outros veículos que não são de luxo, mas que são veículos bastante caros, né? Os senhores se preocuparam, doutor, até em avisar que não é contra o camelódromo, contra as lojinhas do camelódromo, mas sim contra uma quadrilha que os senhores estavam agindo. Exatamente, a ideia aqui é deixar claro que não tem nada a ver com o camelódromo. O objetivo, inclusive, era proteger o camelódromo de ação desses grupos criminosos, tentando utilizar o local para desenvolver crimes ali dentro. Então o camelódromo tem 360 lojas, funciona regularmente, mas um grupo resolveu se estabelecer lá dentro utilizando 13 lojas para cometer crimes. E é nessas 13 lojas que a gente atuou hoje. Muitos documentos apreendidos? Foram apreendidos muitos documentos, anotações, comprovantes de transação bancárias, registros de imóveis em nome dos investigados, mesmo investigados que nunca tiveram um emprego, uma renda lícita conhecida, e também imóveis registrados em nome de terceiros, segundo as primeiras informações que a gente recebeu. Seriam os laranjas do grupo? Seriam os laranjas do grupo. Tudo isso vai ser agora analisado nas próximas semanas. A atuação da Receita era para descobrir onde está o dinheiro, doutor? A atuação da Receita nessa operação já começou com a apreensão de veículos, de operações em lojas, nos Correios, que levou aos indícios de que havia uma organização criminosa trabalhando no comércio desses produtos irregulares aqui na região. Isso mesmo antes dessa operação ser deflagrada? Isso, antes dessa operação ser deflagrada. Com isso e com informações financeiras do COAF, né, a Receita auxiliou a Polícia Federal na perseguição do dinheiro, ou a identificação de onde ia esse dinheiro todo dessa organização criminosa, e aí sim chegar
aos financiadores, aos mentores, aos chefes de toda essa organização. Quase 2 bilhões de reais. Quase 2 bilhões de reais. Esses valores representam o que se entrou de crédito, né, nessas contas de laranjas, de pessoas interpostas nesse período. O esquema era trazer coisas do Paraguai sem recolher os impostos para vender mais barato aqui. Sim, é toda uma organização que negocia no Paraguai, traz esses produtos para o Brasil, transpõe a fronteira sem pagar imposto e principalmente distribui isso para o Paraná, aqui para Londrina e para outros estados. Então, a organização criminosa era responsável por todo esse esquema de descaminho. Não é aquele contrabandozinho de varejo que o cara vai lá buscar uma coisinha ou outra, né? Não, essa parceria da polícia com a Receita permitiu que nós chegássemos a quem realmente manda no esquema e quem realmente lucra com isso. Não é o atendente, o funcionário ali da loja de celulares, né? Perseguir o dinheiro, mas também tentar restituir o governo dos impostos que não foram pagos. Sim, nós temos aí 428 milhões calculados de impostos que não foram pagos. A polícia e a Receita vão bloquear os bens dessas pessoas. Haverá uma fiscalização para perseguir todo esse patrimônio, né, ver onde que está aplicado esses recursos para que a sociedade possa tê-los de volta. Carros, casas podem ser tomados pela Receita, pelo governo? Sim, daqui para frente todo tipo de ativo pode ser bloqueado. Carros, casa, criptomoedas, tudo que a investigação puder comprovar que aquilo foi adquirido com o produto dessa atividade legal, podem ser bloqueados.